Essa é a correção do 9º ano, PET 5, semana 3, História. Antes de começarmos a correção, inscreva-se no canal, clique no sininho para ter acesso às notificações dos vídeos e dê o seu like. Então, essa é a correção do 9º ano, História, páginas 73 a 75 do PET. Número 1. Analise o gráfico com atenção e responda às questões propostas. Então, nós temos aqui um gráfico da distribuição de renda no Brasil. Então, vamos analisar aqui a cor azul, que são os mais ricos, que são 10% da população. Então, ao longo do tempo, esse valor aumentou, né? Aumentou a distribuição de renda para essa faixa, né, de valor. Os intermediários, que seriam a classe média, reduziram e os mais pobres também reduziram o valor, ok? Então, quer dizer que os ricos ficaram mais ricos e a classe média e pobre ficou mais pobre ainda. Então, na letra A, no grupo dos mais ricos, 10% em azul, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o que ocorre com o tamanho de sua renda? Então, ela aumenta consideravelmente ao longo dos anos, de 39,6% em 1960 para 51% em 1980. No grupo dos mais pobres, 50% em amarelo, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, o que acontece com o tamanho de sua renda? Então, ambos reduzem bastante ao longo dos anos. Quanto aos mais pobres, sua renda foi reduzida de 17,4% de 1960 para 12,7% em 1980. C. Comente a participação dos movimentos de resistência à ditadura no Brasil. Destaque suas principais reivindicações. Então, esses grupos representavam uma resistência democrática e atuavam por meio de reivindicações contra a censura e a repressão imposta pela ditadura. 2. O movimento estudantil, organizado pela União Nacional dos Estudantes, a UNE, se tornava um dos principais canais de resistência à ditadura. A morte do estudante Edson Luiz, em 1968, se tornou um símbolo do movimento contra a luta contra a ditadura civil-militar do Brasil. Letra A. Quais eram as principais demandas dos estudantes naquele período? Então, eles lutavam pela resolução das deficiências e problemas no sistema de ensino superior, assim como a má qualidade da alimentação fornecida aos estudantes. Letra B. Pesquise sobre outras pessoas perseguidas, presas ou mortas pela ditadura e monte uma pequena ficha bibliográfica. Você poderá usar o modelo abaixo. Então, no modelo, nós temos o nome, onde nasceu, em qual cidade, o que a pessoa era e quando que desapareceu ou morreu, certo? Então, eu criei aqui duas fichas, uma do Vladimir Herzog. Ele nasceu em 27 de junho de 1937, na Croácia, era jornalista e professor, faleceu em 25 de outubro de 1975 em São Paulo. Após um interrogatório pelos militares, apareceu morto numa cela enforcado. A outra figura que eu escolhi foi Alexandre Vanucci Leme. Nasceu em 5 de outubro de 1950 em São Paulo e era líder estudantil. Faleceu em 17 de março de 1973 em São Paulo após ter sido torturado e foi encontrado morto em uma cela do DOI-CODE, que era o órgão lá responsável na época por fazer os interrogatórios, ok? Então, vocês podem ou utilizar essas fichas que eu fiz ou pesquisar sobre outras pessoas, ok? 3. As canções populares são importantes fontes históricas. Após ler e, se possível, ouvir a canção Cálice, responda às questões abaixo. Então, eu não vou ler aqui a música, mas vocês vão ler aí no PET e vamos, então, discutir sobre ela. Letra A. Quais os sentidos possíveis para a palavra cálice na canção acima?
Então, cálice significa cálice, né? Devido à censura, o cantor precisou adaptar a música. Ela demonstra o desejo pela restauração da paz. P. De que forma a canção popular acima reflete o movimento de resistência política e cultural ao regime ditatorial daquele período? Então, ela representa uma forma de resistência à repressão e à censura imposta pelo regime militar. C. Você conhece outra canção popular do período que também tenha realizado uma profunda crítica ao regime militar? Então, eu pesquisei na internet, tem várias músicas, né? Eu vi um site que tem mais de 10 músicas, outros que tem 17. Então, assim, eu escolhi uma das músicas que eu acho assim, mais interessante. Então, elabore uma pequena ficha apresentando o nome da composição, data e as principais críticas da canção. Então, a música que eu escolhi foi Apesar de Você, de Chico Buarque. Foi censurada em 1970 e regravada e publicada em 1978. Criticava a opressão e a censura. Aí vocês podem utilizar essa mesma música ou outra, ok? D. Você conhece entre seus os músicos, os preferidos, alguma canção que nos ajuda a refletir hoje sobre as condições que vivemos? Selecione uma e apresente brevemente. Então, essa resposta é pessoal. Eu não consegui lembrar nenhuma música que faça uma reflexão sobre condição política, por exemplo. Não sei se vocês vão lembrar. Se vocês lembrarem, coloquem nos comentários para a gente como uma sugestão. E a música que eu lembrei que faz uma reflexão é a música Trem Bala, da Ana Vilela. Possivelmente vocês devem conhecer. Falando o nome assim, de repente vocês não vão lembrar, mas vocês podem pesquisar na internet que com certeza vocês já devem ter ouvido essa música. Então, ela nos ajuda a refletir como a vida é passageira e precisamos valorizar cada momento dos nossos dias, né? Dos dias de hoje. E na número 4, que tal escrever também uma carta para algum amigo ou amiga que você não encontra desde o início do isolamento social? Escreva como tem sido esse período, sobre as coisas que você tem experimentado, aprendido e partilhado. Guarde essa carta e no retorno às aulas poderemos discutir com os colegas sobre as experiências de cada um durante esse momento. Então, vocês vão escrever a carta e guardar, né? Ela não é exatamente um exercício que vocês têm que colocar e entregar aos professores, né? Então, é isso. Obrigado por terem ficado até o final da correção. Dê o seu like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!